Hoje de manhã, fui levar meu filho no colégio e, e ele pegou o celular na mão, na hora já, e, e eu falei para ele, não, solta o celular, não vai para vídeo ainda. Observa os teus pensamentos, observa esse impulso de pegar o telefone celular. Vê qual é o real motivo que tu pegou ou se é apenas um impulso. E aí eu falei para ele que isso é uma coisa que não ensinam no colégio e que é mais importante do que qualquer matéria que ele possa ter aulas, que é aprender a observar e manusear os pensamentos, aprender a observar as emoções e aprender a identificar quais são os gatilhos, poderíamos falar de instintos, ou como diz no Bhagavad Gita, os kuravas, quais são os gatilhos ou os defeitos que nós temos que nos impelem para essa ação condicionada e automática. Aí eu comecei a dar um exemplo para ele, que antes de estar fazendo esses vídeos, quando eu estava apenas no estudo dos clássicos, nas minhas práticas de meditação, de reflexão, de diálogos, assistindo a bastante vídeos, palestras sobre o assunto, eu estava com uma consciência mais alerta, observando esses pensamentos que vêm e capturam a nossa consciência, do que agora que eu estou fazendo esses vídeos. Só que eu fiz isso de forma consciente, ainda sabendo que entrariam muitos desses gatilhos, desde os mais óbvios, como por exemplo, alguma coisa de vaidade, né, por estar colocando a própria imagem na internet, mas tem outras coisas ainda mais profundas, e essas que são as que realmente têm que ser descobertas porque elas ficam invisíveis, né? E eu falei para ele que eu me foco muito nas coisas quando eu faço e vai além disso, de vaidade e orgulho, né? Porque, por exemplo, quando eu pego para formatar um computador, eu fico ali por horas, passa 5 horas, para mim parece que foi meia hora só. Então é uma coisa de submergir na tarefa, né? E é algo que ainda é preciso identificar. Eu preciso identificar quais são esses gatilhos, essas tendências que fazem isso. Mas como eu disse, eu comecei a fazer os vídeos sabendo que isso aconteceria, e até tem uma sentença que eu li em algum livro da Blavatsky, que não vou saber direito qual, que é preciso, às vezes, abrir mão da própria serenidade, da própria consciência, da própria tranquilidade, quando é para fazer um ato que vai ajudar os demais, né? Que vai ajudar a mais pessoas. Então você, às vezes, balança um pouco o teu próprio centro para poder procurar ajudar outras pessoas, né? E é isso por isso que eu decidi fazer esses vídeos, né? Então, esse é um diálogo que eu e meu filho tivemos às 7 da manhã. E é muito interessante ver isso se despertar nele. Muitas situações que já vem dele, essa iniciativa de gerar essa observação mais profunda do que está acontecendo para além do óbvio, né? O que está tentando capturar a nossa consciência, que faz com que esse assunto de liberdade, né, que tem se falado muito atualmente, as pessoas buscam liberdade, porém a liberdade do corpo somente, e não observando a liberdade da própria consciência. A liberdade de observar as diversas manifestações dentro e fora de si mesmo, sem ter a sua própria consciência capturada. Essa captura da consciência é que é a verdadeira escravidão. Às vezes a gente engole narrativas que fazem com que a nossa consciência seja capturada, fique orbitando aquela forma pensamento, né? Aquele quadro de pensamento, e não nos questionamos se aquilo veio de nós mesmos, veio de fora, por que estamos pensando tanto nisso. Isso é a verdadeira escravidão, quando nós perdemos a autonomia sobre o nosso próprio pensamento. Então,
a liberdade do corpo é um tipo de liberdade, sim, mas é possível estar num cárcere e ainda assim ser livre. E, aliás, tem vários casos e exemplos de pessoas que passaram tempo presos fisicamente e que depois dizem que descobriram a si mesmo, descobriram a sua própria consciência e, no final das contas, descobriram que nunca estiveram tão livres quanto no momento em que estavam presos com seu corpo, né? Mas sua consciência se libertou. Porque uma vez que você já não pode ir a lugar nenhum, nem fazer qualquer coisa, já não tem mais gatilhos, ansiedades e anseios vão fazer com que sua consciência fique cativa dessas ideias, dessas emoções que tanto prendem a consciência. Então, é importante que sempre que nós formos fazer alguma coisa, haja aquele momento de uma respiração, sentir como está o próprio corpo, gerar uma tranquilidade e, de fato, observar por que nós decidimos fazer aquela ação. Ela é necessária ou ela é apenas um impulso, um gatilho de um piloto automático, de um condicionamento? É necessário que se faça essa pergunta, porque assim a gente vai ter a certeza de que não vai passar, às vezes, dias numa ilusão, preso a uma ilusão. Um exemplo é a política, que acabou de acabar, né? Eu acho, não sei, não estou acompanhando. Mas eu vejo que as pessoas estão, na época em que das eleições, as pessoas ficam muito ansiosas, tomam partido, né? Tomam partido, por isso que diz partido, né? Tomam partido de assuntos que não tem nada a ver, que a gente já sabe que no final da eleição tudo volta ao normal e todos esses ideais elevados voltam a ser o que eram antes, que são ideais privados dos próprios políticos. Mas enfim, quais são os assuntos que também capturam a nossa consciência? É preciso que a gente se questione sobre isso, porque ficar preso a um assunto, ficar preso a uma ideia ou uma emoção, se forem ideias elevadas e sentimentos elevados, isso é ótimo, mas a gente não vai ficar preso a isso. Na verdade, isso demanda até um esforço nosso, consciente, criativo, genuíno, para chegar a se conectar a essas ideias e sentimentos elevados. Porém, as emoções baixas e os pensamentos circulares, esses não precisam de nada, eles grudam na gente por conta própria. Então é preciso que a gente tenha esse espaço e conseguir nos enxergar como essa consciência que observa e não como os próprios pensamentos. Nós somos essa consciência que observa. Quando estamos presos a pensamentos, você está preso a mim agora, não está enxergando o mar. Mas se eu sair da sua frente, ó, e você pode observar, ali está o mar. Interessante, né? Isso é o que acontece também com a nossa própria mente, tá bom? Então, espero que tenha sido útil e essa questão de gravar vídeos, por mais que atrapalhem um pouco, como eu estava falando, a verdade é que não faria sentido toda essa busca, todo esse estudo que eu tenho falado, né, nos vídeos, falado para vocês, não faria sentido isso se não tivesse alguma forma de compartilhar, né? Mesmo que compartilhar dessa forma através dos vídeos até cause algum a captura da consciência, né, como eu falei, devido aos mais variados motivos, mas é necessário porque todos que têm tido alguma vivência importante, algum entendimento, ou no estudo, ou na convivência, ou em reflexões, eu acho que é importante a gente poder falar com as pessoas, comunicar isso, né? Travar diálogos
profundos, porque tá bem difícil ter diálogos mais além da superfície, né? Porque é mais fácil a gente se manter no trivial, demanda energia a gente se expor, demanda energia a gente abrir o coração. Isso não é fácil, é uma coisa que até vai se tornando fácil com o tempo, mas inicialmente, principalmente, não é fácil quebrar esse bloqueio, né? Mas é importante, porque se não fosse os mestres terem esse canal de coração e com seus discípulos e com buscadores, né, filósofos, essa corrente de autoconhecimento não teria ido adiante, e é tão necessário atualmente isso, porque muito disso foi perdido, né? Na própria história, a Idade Média, por exemplo, queimou-se livros, muito conhecimento antigo foi perdido, e eu acho que esse é um momento que a gente tem que voltar a recuperar isso, né? Desde a educação mais humanizada, né? Focada no ser humano, até também recuperar esses elementos que foram esquecidos, porque a gente focou muito em produção, em invenções, em tecnologia, e acabou esquecendo da maior tecnologia de todas, que é a tecnologia do ser humano. Não há ciência que consiga sequer explicar o que é a consciência humana, né? Como ela funciona. Apenas suposições rudimentares, né? E então eu acho que é responsabilidade nossa, agora que a gente chegou até um certo limiar do que pode ser descoberto cientificamente, tecnologicamente, agora a gente tem que voltar para dentro, para o nosso interior, né? Para descobrir novamente os mistérios que ficaram esquecidos por tanto tempo, de forma deliberada, e que é tão necessário que para que a gente possa voltar a ter a alegria de viver, né? Aquele contentamento que faz com que a gente não recaia em angústias e crises existenciais. Na verdade, o mito heróico é aquele que nos coloca em um caminho no qual as maravilhas do mundo se apresentam diante de nós, e nessa senda heróica não existe tédio, não existe autocomiseração, não existe autoindulgência, não existe crise existencial. Existem superação de provas, descobertas, a busca da clareza, do desvelar o misterioso, descoberta dos próprios potenciais, nossa verdadeira capacidade, nossa ligação intrínseca entre cada um de nós e toda a natureza, o religar, né, a reunião entre tudo isso de volta. Então todo esse pequeno diálogo que surgiu simplesmente por um reflexo condicionado de pegar um celular, olha quanta coisa pode gerar, né? Quanta reflexão, quanta conexão, né? Entre duas pessoas, uma poderia pegar o celular, a outra também, os dois poderiam ir, cada um vendo suas coisas individuais no celular. Ao invés disso, não. Isso pode gerar um diálogo, que pode gerar reflexões, que pode gerar um trabalho que vai ainda mais divulgar, amplificar essa visão que surgiu a partir de um singelo momento. E desde que a gente queira
cada momento pode ser um momento como esse. E não precisa também haver diálogos, às vezes não precisa nem haver reflexões. Por exemplo, você pega um lugar como esse, basta ficar olhando para um rio como esse, e você começa a ver os peixes pulando, o vento, sente esse frescor do vento, o céu, essa amplitude e esse mistério da unidade começa a penetrar em você. Então, o essencial é invisível aos olhos. Então, mantenha os olhos da alma abertos para ver esse invisível, porque ele está aí o tempo todo, em todos os lugares, no olhar de cada pessoa, na expressão da natureza, dos pássaros, dos animais. Está em todo lugar. Mas não pare na beleza natural. Continue. Adentre os mistérios. Existiram sábios ao longo da história que fizeram todas essas explorações do mundo natural e do mundo do mistério. E tá aí para estudar. Você pode escolher se você vai passar o tempo ou se você vai parar o tempo. Essa é uma escolha que nós temos que fazer e faz toda a diferença. Porque deixar o tempo passar é como se nosso universo está em constante movimento, e se a gente deixar o tempo passar é como se a gente tivesse parado ou andando para trás. Então nós temos que entrar nessa corrente de evolução. E a corrente de evolução do que concerne ao ser humano é estar consciente, não deixar com que a nossa consciência seja capturada por simples brinquedos, que são essas formas mentais, esses pensamentos, que às vezes a gente se prende tanto a eles, e se a gente for botar num diário e pensar neles mais pra frente, a gente vai ver que eram simples brinquedos que a gente ficou perdendo tempo aí. Tá bom? Então, espero que tenha sido proveitoso e até a próxima.